grande abraço a todos. Sejam bem-vindos a mais um Arquivo Histórico. O programa de hoje vai falar de um dos temas mais importantes e total conhecimento para todos. E você é o nosso convidado. Vem com a gente. Mas antes, quero lembrar a todos que podem acessar a Memory News no Facebook. Acesse agora a Memory News no Facebook com muita informação para você, prestação de serviço e esporte. Vocês não podem deixar de curtir. Tem o nosso canal no YouTube, o MemoryTube, que também vai estar esse vídeo. E tem o nosso blog, memoriavance.blogspot.com, memoriavance.blogspot.com. Fique ligado também na fanpage regional CNC. As notícias da sua cidade você acompanha no CNC. Não deixe de curtir. É muito importante o CNC sempre prestando serviço para todos os moradores, não só da região em si de Carapicuíba, mas também das outras cidades. Fique ligado. Vamos acompanhar o tema de hoje. As duas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. E o Arquivo Histórico vai falar sobre o socialismo, sua origem, sua história, seus principais pensadores. O que de fato está por trás do socialismo? Para muitos, socialismo é a forma igual de direitos para todos. Para outros, não passa apenas de conversa fiada e mera baboseira, que não tem nada a ver com direitos iguais para todos. Será que isso é verdade? É isso que nós vamos acompanhar agora no Arquivo Histórico. Os melhores documentários você acompanha aqui com a gente. Fique ligado! A história do socialismo. A história do socialismo encontra suas origens na Revolução Francesa e nas mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Apesar de ele ter precedentes em movimentos e ideias anteriores, assim como o conceito de capitalismo, ele contém uma grande gama de visões. O termo socialismo é geralmente atribuído a Pierre Leroux, em 1834, que chamou de socialismo a doutrina que não desistiria dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa de 1789, ou de Marie Rocha Louis Herbaut, da França, ou então na Inglaterra, a Robert Owen, que é considerado o pai do movimento cooperativo. A maioria dos socialistas daquele período se opuseram aos deslocamentos trazidos pela Revolução Industrial. Eles criticaram o que consideram como injustiça, desigualdades e sofrimentos gerados pela Revolução e o mercado livre laissez-faire no qual ela se sustentava. Resumo. O Conde de Saint-Simon, um seguidor de Adam Smith, argumentou que uma irmandade de homens deveria acompanhar a organização científica da indústria e da sociedade. Proudhon disse que propriedade é roubo e que o socialismo era toda a ideia para o melhoramento da sociedade. Proudhon se definia como anarquista, assim como Bakunin, o pai do anarquismo moderno, que é também chamado de socialista libertário. Uma teoria na qual os trabalhadores controlariam os meios de produção através de suas próprias associações de produção. O Manifesto Comunista foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848.
pouco tempo antes das revoluções de 1848 varrerem a Europa, expressando o que eles chamaram de socialismo científico. No último terço do século XIX, partidos socialmente democratas surgiram na Europa, baseando-se principalmente no marxismo. Na primeira metade do século XX, a União Soviética e os partidos comunistas da Terceira Internacional ao redor do mundo passaram a apresentar socialismo em termos de modelo econômico de desenvolvimento soviético. Ou seja, a criação de economias pacificadas direcionadas por um Estado que possui todos os meios de produção, apesar de outros ramos condenarem o que eles enxergavam como falta de democracia. Comunistas na Iugoslávia na década de 60 e na Hungria nas décadas de 70 e 80, comunistas chineses desde a reforma econômica chinesa e alguns economistas ocidentais propuseram diferentes formas de socialismo de mercado, reconciliando o controle cooperativo ou do Estado dos meios de produção com forças de mercado, permitindo que o mercado guie a produção e o comércio ao invés de planejadores centrais. Em 1945, partidos socialistas europeus no poder eram considerados administrações socialistas por alguns. No Reino Unido, Herbert Morrison disse que o socialismo é que a mão de obra do governo faz, enquanto Alnerin Bevan argumentou que o socialismo requer que os principais setores da economia sejam trazidos para o poder público. Com o plano econômico e democracia dos trabalhadores, alguns argumentaram que o capitalismo havia sido abolido. Os governos socialistas estabeleceram a economia mista com nacionalizações parciais e bem-estar social. Em 1968, a longa Guerra do Vietnã, de 1959 a 1975, fez surgir a nova esquerda. Socialistas que tendiam a ser críticos à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética, e a social-democracia. Anarco-sindicalistas, alguns elementos da nova esquerda e outros preferem o controle descentralizado e coletivo na forma de cooperativas ou conselhos operários. Nas décadas recentes, partidos socialistas europeus redefiniram seus objetivos e reverteram suas políticas sobre nacionalização. No século XXI, na Venezuela, o presidente Hugo Chávez apresentou o que ele chamou de socialismo do século XXI, que incluiu uma política de nacionalização de recursos nacionais, como petróleo, anti-imperialismo, e se autodenominou o trotskista, apoiando revolução permanente. No caso, o trotskista apoia a revolução permanente e do socialismo na Venezuela. Origens do termo. O surgimento do termo socialismo é frequentemente atribuído a Pierre Leroux, em 1834, ou Marie Haute-Louis Renault, na França, ou então na Inglaterra, a Robert Owen, que é considerado o pai do movimento cooperativo. Os primeiros socialistas modernos eram os críticos sociais ocidentais do início do século XIX. Nesse período, o socialismo emergiu de uma combinação de doutrinas e experimentos sociais associados primariamente com pensadores franceses e britânicos, especialmente Robert Owen, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Maurice Blanc e Comte Saint-Simon. Esses críticos sociais criticaram os excessos de pobreza e desigualdade da Revolução Industrial e defendiam reformas como a distribuição igualitária de riquezas e a transformação da sociedade em pequenas comunidades nas quais a propriedade privada seria abolida. Apresentando princípios para a reorganização da sociedade por linhas coletivistas, Saint-Simon e Owen queriam criar o socialismo nas bases de comunidades planejadas utópicas. De acordo com alguns relatos, o uso das palavras socialismo ou comunismo estava relacionado à atitude com relação à religião e uma dada cultura. Na Europa, o comunismo era considerado as mais ateísta das duas. Na Inglaterra, entretanto, essa palavra parecia muito com comunhão. Então, os ateus preferiam se denominar socialistas.
Em 1847, de acordo com Frederick Engels, socialismo era respeitável no continente europeu, enquanto o comunismo era o oposto. Os owenistas na Inglaterra e os fourieristas na França eram considerados socialistas, enquanto os movimentos operários que proclamavam a necessidade de uma nova mudança social total se denominavam comunistas. Esse último era poderoso, bastante para produzir o comunismo de Etienne Cabet, na França, e René Rintingen, na Alemanha. Rand Saint-Simon. Henri de Saint-Simon, que é chamado de fundador do socialismo francês, argumentava que uma sociedade de homens deve acompanhar a organização científica da indústria e da sociedade. Ele propôs que a produção e distribuição deveriam ser controladas pelo Estado e que permitir que todos tivessem oportunidades iguais para desenvolver seus talentos levaria à harmonia social, e o Estado poderia ser virtualmente eliminado. Poder sobre os homens seria substituído pela administração das coisas. Robert Owen advogava a transformação da sociedade em comunidades pequenas, locais sem sistemas elaborados da organização social. Owen foi um gerente de moinho de 1800 a 1825. Ele transformou a vida na vila de New Lanark com ideias oportunistas que eram pelo menos 100 anos à frente de seu tempo. Trabalho infantil e punição corporal foram abolidos, e os aldeões tinham casas decentes, escolas e aulas noturnas, atendimento médico gratuito e comida a preços acessíveis. Pierre Joseph Proudhon. Pierre Joseph Proudhon pronunciou que propriedade é roubo e que o socialismo era toda a atitude com o objetivo de melhorar a sociedade. Proudhon se autodenominava anarquista e propôs que uma livre associação de indivíduos deveria substituir o Estado coercivo. Proudhon, Benjamin Tucker e outros desenvolveram essas ideias na direção de um livre comércio, enquanto Mikhail Bakunin, Pyotr Kropotkin e outros adaptaram as ideias de Proudhon em uma direção socialista mais convencional. Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, o pai do anarquismo moderno, era um socialista literário e também libertário, uma teoria pela qual os trabalhadores iriam gerenciar diretamente os meios de produção através de suas próprias associações produtivas. Haveria iguais meios de subsistência, apoio, educação e oportunidade para toda criança, menino ou menina, até maturidade, iguais recursos e estabelecimentos na fase adulta para criar seu próprio bem-estar através de seu trabalho. Enquanto muitos socialistas enfatizaram a transformação gradual da sociedade, mais notavelmente através da fundação de sociedades pequenas, utópicas, o número crescente de socialistas se desiludiu com a viabilidade dessa abordagem e enfatizou ações políticas diretas. Os primeiros socialistas eram unidos, entretanto, em seu desejo por uma sociedade baseada na cooperação ao invés da competição. A Revolução Francesa, o marxismo e as suas movimentos socialistas. Agora, aqui no Arquivo Histórico. Vem com a gente. Marxismo e o movimento socialista.
A Revolução Francesa de 1789, de acordo com Marx e Engels, aboliu a propriedade feudal em favor da propriedade burguesa. A Revolução Francesa foi precedida e influenciada pelos trabalhos de Jean-Jacques Rousseau, cujo contrato social começou: o homem nasce livre e está acorrentado em todos os lugares. Acreditada a Russell influência sobre o pensamento socialista, mas foi François Noël Babelf e sua Conspiração dos Iguais que forneceu um modelo para os movimentos esquerdistas e comunistas do século XIX. Marx e Engels basearam-se nessas ideias socialistas ou comunistas nascidas na Revolução Francesa, assim como na filosofia alemã de Hegel e na política econômica inglesa, especialmente aqueles de Adam Smith e David Ricardo. Marx e Engels desenvolveram um corpo de ideias, as quais eles chamaram de socialismo científico, normalmente chamado de marxismo. O marxismo continha teoria sobre história, política, economia e filosofia. No Manifesto Comunista, escrito em 1848, apenas alguns dias antes do início das revoluções de 1848, Marx e Engels escreveram: as características que distinguem o comunismo não é a abolição da propriedade geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Diferentemente daqueles chamados por Marx de socialistas utópicos, Marx disse que a história de todas as sociedades até o momento é a história da luta de classes. Enquanto socialistas utópicos acreditavam que era possível trabalhar dentro ou reformar a sociedade capitalista, Marx confrontava a questão do poder político e econômico da classe capitalista, expressa em seu domínio dos meios de produção, como fábricas, bancos, comércio, ou seja, capital. Marx e Engels formularam teorias abordando a maneira política e prática de alcançar a gerenciar um sistema socialista, que eles acreditavam ser possível apenas através do controle comum daqueles que produzem riquezas da sociedade. Os trabalhadores, o proletariado sobre suas ferramentas de trabalho, as maneiras de produzir riquezas. Marx acreditava que o capitalismo só poderia ser deposto através de uma revolução feita pela classe trabalhadora. O movimento proletário é um movimento independente autoconsciente de imensa maioria, pelos interesses de imensa maioria. Marx acreditava que o proletariado era a única classe com coesão, meios de determinação de fazer uma revolução. Diferentemente dos socialistas utópicos, que frequentemente idealizavam uma vida agrária e não viam com bons olhos o crescimento da indústria moderna, Marx viu o crescimento do capitalismo e do proletariado urbano como um estrago necessário para se chegar ao socialismo. Para os marxistas, socialismo, ou como Marx definiu, a primeira fase da sociedade comunista pode ser vista como um estágio transitório caracterizado pela posse comum ou do estado dos meios de produção, sob o controle de gerenciamento democrático dos trabalhadores, que Engels disse estar começando a acontecer na Comuna de Paris de 1871, antes dela ser encerrada. O socialismo é para eles a fase transitória entre o capitalismo e a fase mais elevada da sociedade comunista, uma vez que essa sociedade tem características de ambos. Seu ancestral capitalista está começando a mostrar propriedade de comunismo. Ele terá posse dos meios de produção coletivamente, mas distribuirá os resultados de acordo com a contribuição individual. Quando o Estado socialista, a ditadura do proletariado, naturalmente se dispersar, o que estará será uma sociedade na qual seres humanos não mais sofrem de alienação. Nessa fase, a sociedade escreve em seus banners de acordo com sua habilidade, para cada de acordo com suas necessidades. Para Marx, uma sociedade comunista tem uma ausência de diferentes classes socialistas e, portanto, da luta de classes de acordo com Marx e Engels, uma vez que a sociedade socialista tivesse sido introduzida. O Estado começaria a atrofiar e a humanidade teria controle de seu próprio destino pela primeira vez na sua história. Vamos mudar um pouco de assunto e falar
um pouco da história da era do iluminismo e um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Tudo isso no Arquivo Histórico. A era do iluminismo. O iluminismo, ou Era da Razão, foi um movimento cultural e filosófico baseado no poder da razão. Em sua origem está o desenvolvimento científico do século XVII, notadamente por meio das obras do filósofo e matemático francês René Descartes, nascido em 1596, faleceu em 1650, e, mais tarde, do matemático inglês Isaac Newton, de 1642 a 1727, cujas descobertas a respeito das leis da gravidade e do movimento influenciaram o trabalho de muitos outros cientistas da Europa. Ganhando impulso no século XVIII, os pensadores do iluminismo questionaram a ordem social estabelecida e as instituições, atacando tanto as superposições quanto a própria igreja como a inimiga da razão. Escritores e filósofos como Voltaire e Russell começaram a aplicar os princípios do iluminismo à sociedade, defendendo o ponto de vista de que todas as pessoas são iguais. Na Grã-Bretanha, Adam Smith e David Hume defendiam o liberalismo econômico e o empirismo, enquanto o escritor ativista político Thomas Paine escrevia a favor da independência norte-americana da Revolução Francesa. A força intelectual do iluminismo se espalhou para outros centros urbanos da Europa. Poderosos monarcas europeus começaram a receber os filósofos em suas cortes, embora nem sempre puseram em prática suas ideias progressistas. Frederico, o Grande, da Prússia, que patrocinou filósofos e cientistas, via a si mesmo como líder do iluminismo. Na Rússia, principalmente sob o comando de Catarina a Grande, o governo incentivava as artes e as ciências. Na América do Norte, os ideais iluministas influenciaram Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, dois dos fundadores dos Estados Unidos. Ajudadas pela ampla penetração da imprensa, as teorias do iluminismo influenciaram a política, o direito, a economia, a teoria científica e as artes, formando a base intelectual para a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana. A Revolução Francesa. A França pré-revolucionária era um paradigma da velha Europa. Seu rei, Luís XV e Luís XVI, sucessores do Rei Sol, não fizeram reformas convincentes e continuaram a viver em proposto esplendor. Justamente com a aristocracia, estavam isentos de pagar impostos, enquanto a classe média e os pobres eram obrigados a sustentar todo o país na paz ou na guerra. O envolvimento da França em guerras onerosas acabou provocando uma crise financeira, enquanto as péssimas colheitas da década de 1780 elevaram o preço dos alimentos e jogaram grande parte da população na mais extrema miséria. Em 1789, para lidar com a crise, o governo se reuniu com os chamados Estados Gerais, uma assembleia representativa composta pela nobreza, o clero e a classe média. O terceiro estado, quando se tornou claro que a nobreza e o clero poderiam prevalecer sobre o terceiro estado, os líderes burgueses iniciaram uma luta por direitos iguais, reunindo-se novamente a se autoproclamando Assembleia Nacional. Em Paris, uma multidão enfurecida invadiu a prisão de Bastilha. Em 14 de julho de 1789, uma série de rebeliões camponesas se alastrou em grande parte da França. A Assembleia Nacional aboliu os privilégios da nobreza, redigiu a Declaração dos Direitos de Homem e tentou estabelecer princípios de igualdade, cidadania e direitos inalienáveis. Crescentes ameaças militares por parte da Áustria e da Prússia radicalizavam a política.
A monarquia foi abolida e em 1792 estabeleceu-se a República. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram executados em 1793. Uma ala radical do governo, o Comitê da Segurança Pública, sob o comando de jacobinos Maximilien Robespierre, subiu então ao poder, desencadeando o Reino do Terror, em que cerca de 40 mil indivíduos, muitos deles camponeses ou trabalhadores urbanos, foram executados. Quando o próprio Robespierre foi enviado à guilhotina em 1794, o terror terminou. Em 1795, o novo governo, denominado Diretório, assumiu o controle do Estado francês, e até que um jovem general Napoleão Bonaparte veio a seguir tomasse o poder em 1799. O Arquivo Histórico termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site no Facebook, o blog Memory Avance, memoryavance.blogspot.com. As notícias importantes e atualizadas você acompanha no Memory Avance. Falando de esporte, do mundo, da política, da economia, previsão do tempo, você não pode deixar de acompanhar. Quer ficar ligado no Facebook da Memory News? Acesse agora a fanpage de notícias que não para de crescer. A Memory News que sempre busca informações de qualidade para todos. Prestação de serviço e esporte. Você está no lugar certo, na Memory News. Acesse, não deixe de curtir a Memory News. Acesse também o nosso canal no YouTube, o MemoryTube. Se inscreva em nosso canal. É de graça, vocês vão gostar. Os vídeos produzidos pela Memory você acompanha no MemoryTube. E o nosso parceiro, o CNC, Carapicuíba nua e crua. O CNC é um dos portais regionais de maior destaque e credibilidade da região. Não deixe de acompanhar o CNC, a fanpage do CNC. Fique ligado, curta a página, vocês vão gostar. Grande abraço a todos. Um prazer imenso estar com você na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu carro, na sua condução, ou na rua mesmo, você estiver me acompanhando. É um prazer imenso estar com você sempre. Grande abraço a todos e até a próxima. Aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Duas novidades na Memory. Estamos no Instagram, pela página chamada News Memory, e no Twitter. No Instagram, News Memory, você segue a gente com fotos de notícias, publicações e pautas importantes. E no Twitter, tweetando todas as informações importantes para você. No Twitter se chama M Tweetando, Memory Tweetando. Digita M Tweetando que você encontra o logotipo igual do perfil do Facebook, do YouTube e também do Instagram. A todos, muito obrigado por acessarem o Instagram, que está com mais de 100 pessoas seguindo. Começou semana passada e já está com essa quantidade. Continue seguindo o Instagram e também siga a gente no Twitter. Os melhores documentários. Tu que marcou época, você acompanha tudo aqui no Arquivo Histórico. Até a próxima!